Você já teve um curió com genética de campeão que, na hora do desafio, simplesmente travou? É frustrante ver um pássaro que arrebenta em casa esfriar na frente de outro. Se você acha que a diferença entre o seu pássaro e um campeão de elite é sorte ou uma vitamina milagrosa, você está muito enganado. O segredo não está no que você compra, mas no manejo que você faz quando ninguém está olhando. Vou te entregar agora os 5 manejos de ouro que os grandes criadores escondem. Coisas reais de quem vive o dia a dia da criação e sabe que fibra se constrói no detalhe. O que vou revelar no terceiro e no quinto ponto é o que realmente separa quem ganha troféu de quem só passa vergonha. Se você quer ver seu curió sustentando o canto com autoridade e sem frescura, fica comigo até o final. Muitos criadores iniciantes e até alguns antigos que ficaram parados no tempo cometem um erro que é o verdadeiro beijo da morte para a fibra de um curió. Achar que o pássaro é uma máquina que deve estar pronta para o combate 24 horas por dia. É aquele tipo de sujeito que deixa a gaiola na sala com a televisão ligada até às 10 da noite. Ou pior, deixa o bicho em um lugar onde qualquer claridade de poste ou barulho de carro atrapalha o sono da ave. Escute bem o que eu vou te dizer. Passarinho que não dorme com qualidade não tem fibra que resista ao primeiro desafio. A fibra, aquele desejo de dominar o território e não baixar a guarda para ninguém, nasce de um equilíbrio hormonal delicado. É durante o sono profundo, no silêncio absoluto e no escuro total, que o organismo do seu curió faz a mágica acontecer. É ali que ele recupera a musculatura e principalmente onde os níveis de testosterona, o combustível da valentia, são repostos. O manejo do descanso de ferro não é apenas apagar a luz, é criar um ambiente de isolamento térmico e acústico. No interior, a gente sabe que o tempo do bicho é diferente do tempo do homem. Quando o sol se põe, o metabolismo do curió precisa baixar. Se você mantém o pássaro exposto à claridade artificial, você está fritando o psicológico dele. O cérebro da ave entende que ainda é dia, o estresse sobe e o cortisol, que é o inimigo número 1 da fibra, começa a circular no sangue. O resultado? Um pássaro que acorda cansado, com a plumagem feia e que, na hora que outro curió encosta do lado, ele simplesmente não tem reserva de energia para sustentar o repasse. Ele até começa bem, mas logo abre o bico, fica pedindo gala ou pula para o fundo da gaiola. O segredo dos grandes mestres está no uso estratégico da capa. Mas não é qualquer pano furado. A capa de um campeão deve ser grossa, de material que realmente bloqueie a luz e abafe os ruídos externos. O encapamento deve acontecer pontualmente. Se você quer um pássaro que arrebente de cantar às 6 da manhã, ele precisa estar devidamente acomodado às 6 da tarde do dia anterior. São no mínimo 12 horas de descanso sagrado. E tem mais um detalhe que ninguém te conta: o local do descanso. Não adianta encapar e deixar na cozinha, onde alguém vai abrir a geladeira de madrugada. O curió de fibra precisa de um quarto de dormir isolado. Quando você abre a capa de manhã, o pássaro tem que sair dali como uma mola comprimida, com tanta energia acumulada que o primeiro canto que ele der vai estremecer o poleiro. Respeitar o sono não é frescura, é o alicerce de todo manejo de elite. Se você falha no descanso, nenhum remédio ou vitamina no mundo vai devolver a fibra que o cansaço roubou do seu pássaro. Se você quer parar de testar misturas que não funcionam, conheça o meu guia definitivo de nutrição de passeriformes. É um método direto usado por quem entende de verdade para deixar seu pássaro com saúde de ferro. Link na descrição. Se o descanso é a base, a alimentação é o combustível que faz o motor do seu curió rugir. Muita gente acha que criar passarinho de fibra é só encher o coxo de alpiste e painço e colocar uma folha de couve uma vez por semana. Se você pensa assim, sinto muito, mas você nunca vai ter um campeão. No interior, a gente aprende cedo que o pássaro come dita o ritmo da cantoria e principalmente a resistência dele sob pressão. Um curió de elite precisa de uma dieta que a gente chama de nutrição de performance. Não é apenas sobre matar a fome, é sobre carregar as baterias dele com os nutrientes certos para ele não murchar no meio de um desafio. O grande erro dos amadores é o excesso de sementes gordurosas ou, no extremo oposto, uma dieta pobre que deixa o pássaro fraco. O curió de fibra gasta uma energia absurda quando está disputando o território.
O coração acelera, o metabolismo vai nas alturas e, se ele não tiver reserva, ele trava. É aqui que entra o que os mestres chamam de choque de energia. O uso estratégico de proteína animal, como o tenebrio molitor, é um dos grandes diferenciais. Mas veja bem, não é para entupir o bicho de bicho. O segredo é o equilíbrio. Oferecer 2 ou 3 tenébrios de qualidade, criados na farinha de aveia, logo após o manejo de sol ou antes de um dia de disputa, fornece os aminoácidos que o corpo da ave não consegue produzir sozinho. Isso dá aquele brilho no olho e uma disposição que você nota na postura do pássaro no poleiro. Outro ponto que ninguém te fala é sobre a farinhada. Esqueça essas farinhadas coloridas, cheias de açúcar, que só servem para dar gordura no fígado do seu passarinho. O curió precisa de uma farinhada com alta biodisponibilidade. Isso significa que o organismo dele precisa absorver o nutriente de forma rápida e eficiente. Uma mistura que contenha ovo desidratado de qualidade e prebióticos ajuda a manter a flora intestinal em dia. Por que isso é importante para a fibra? Porque um pássaro com o intestino ruim fica triste, encruado e sem vontade de cantar. A saúde do curió começa pelo bico. Se as fezes não estão sequinhas e o pássaro não está leve, ele não vai ter fibra. E tem a polêmica das vitaminas sintéticas. No interior, a gente vê muito curioso que gasta fortunas com complexos vitamínicos importados e acaba queimando o pássaro. O excesso de vitamina sintética sobrecarrega os rins e o fígado. O pássaro fica agitado, mas é uma agitação falsa, nervosa, que logo se transforma em estresse. O verdadeiro criador prefere o manejo natural. Uma fruta da época, um milho verde no ponto certo, nem muito duro, nem muito mole, e, acima de tudo, a água. Você já parou para pensar na qualidade da água que seu campeão bebe? Água de torneira cheia de cloro acaba com o bicho por dentro. A água tem que ser filtrada ou de mina, trocada 2, 3 vezes por dia, especialmente no calor. O pássaro que bebe água fresca e limpa tem um sangue mais fluido, uma oxigenação melhor e, consequentemente, uma resistência física que deixa qualquer outro para trás. Nutrição não é mágica, é ciência aplicada no fundo do quintal. Se você quer fibra, pare de dar porcaria e comece a tratar seu curió como o atleta que ele é. Pro curió, a gaiola não é uma prisão, é o castelo dele. E se ele não se sentir o rei desse castelo, ele nunca vai ter fibra para defender o território. No interior, a gente sabe que passarinho corrido ou frio muitas vezes não tem nenhum problema físico. O problema é psicológico. O curió é um pássaro extremamente territorialista e o manejo do ambiente é o que vai determinar se ele vai ser um mandante ou um subordinado. O grande erro que eu vejo por aí é o criador que deixa a gaiola em qualquer lugar, ou pior, fica mudando o pássaro de parede toda hora. Isso destrói a confiança da ave. O campeão precisa ter o seu ponto de ouro, aquele local na casa onde ele se sente o dono absoluto da situação. O domínio do território começa pela altura da gaiola. Nunca deixe um curió de fibra em um lugar baixo, onde as pessoas passem por cima dele, ou onde ele se sinta vulnerável. O pássaro de elite precisa estar no nível dos olhos ou um pouco acima. Isso dá a ele uma visão privilegiada e a sensação de que ele está controlando o ambiente. Outro ponto crucial, o contato visual com outros pássaros. Tem gente que acha que deixar um curió vendo o outro o dia inteiro vai treinar a fibra. Mentira, isso só serve para desgastar o pássaro. A fibra é como uma mola. Se você deixa ela esticada o tempo todo, uma hora ela perde a pressão. O contato visual constante causa um estresse crônico que faz o pássaro esfriar, ou no jargão dos criadores ficar viciado na cara, o que é um veneno para quem quer levar o bicho para um torneio ou um desafio de estaca. O segredo dos mestres é o manejo da audição. O seu curió precisa ouvir outros pássaros, mas não pode vê-los o tempo todo. Ele tem que cantar para expulsar o invasor que ele está ouvindo, mas que não consegue localizar. Isso mantém o bicho em alerta, com o sangue quente, mas sem o desgaste físico de ficar se batendo contra a grade. É o que a gente chama de atiçar o pássaro. No dia a dia, use divisórias ou prateleiras que impeçam a visão lateral. Quando o seu curió começar a cantar para fora, com o peito estufado e batendo as asas com firmeza, você sabe que ele dominou o território. E tem mais, o psicológico do guerreiro também depende da interação com o criador.
O curió precisa confiar em você, mas não pode ser um pássaro pet. Se ele ficar muito manso, procurando comida na sua mão ou pedindo gala para você, ele perde a agressividade natural necessária para a fibra. O manejo deve ser firme e respeitoso. Na hora da limpeza, faça movimentos calmos. O pássaro não pode ter medo da sua mão. Ele tem que entender que você é o aliado que mantém o território dele limpo e abastecido. Um pássaro que se sente seguro no seu ambiente e confia no seu manejo é um pássaro que não se abala por qualquer coisa. Quando você levar esse curió para um ambiente estranho, a memória territorial que você construiu em casa vai dar a ele o suporte para não murchar. Ele vai entender que não importa onde a gaiola esteja, ele é o campeão e aquele espaço pertence a ele. Se você não cuidar do psicológico, a genética mais cara do mundo não vai valer de nada quando o primeiro rival abrir o bico na frente dele. Vamos falar agora sobre o manejo que separa os homens dos meninos. Se você acha que colocar o pássaro na janela por 10 minutinhos enquanto toma café é manejo de sol, é melhor nem continuar assistindo esse vídeo. O sol para o curió de fibra é o que o treino de ferro é para um atleta de elite. Não é apenas uma questão de vitamina D, é o termômetro da disposição. No interior, a gente observa que o pássaro que não toma sol com critério e regularidade fica com a fibra mole. Ele até canta, mas o som não tem brilho, e a resistência dele no calor de uma disputa cai pela metade. O banho de sol precisa ser um ritual. O melhor horário, como todo criador de verdade sabe, é aquele sol da manhã até às 9 ou 10 horas, dependendo da região. Esse sol é rico em radiação que ativa o metabolismo e ajuda na fixação do cálcio, algo fundamental para manter a estrutura óssea e as penas impecáveis. Um curió com as penas bagunçadas ou sem brilho é um sinal claro de falta de sol. E um pássaro que não cuida da própria estética não tem confiança para disputar território. Durante o banho de sol, você vai notar que o seu campeão vai esticar as asas, abrir o rabo e eriçar as penas do peito. Ele está literalmente recarregando as baterias. É nesse momento que o fluxo sanguíneo aumenta e a musculatura do peito, responsável pela potência do canto, se tonifica. Mas aqui vai o pulo do gato que muita gente ignora: o banho de banheira logo após o sol. Nunca coloque a banheira antes. O pássaro precisa aquecer o corpo primeiro. Quando ele está bem quente, sentindo aquela energia do sol, você coloca água fresca. O choque térmico controlado e o prazer do banho relaxam a musculatura e retiram as impurezas e os ácaros que irritam a ave. Um curió que se banha com vontade depois do sol é um pássaro que está com a saúde em dia. Se o seu pássaro não quer tomar banho, abra o olho. Ou ele está doente, ou o psicológico dele está abalado. E lembre-se, nunca deixe a gaiola no sol sem uma parte com sombra. O pássaro precisa ter a escolha de sair do calor se ele sentir que o corpo já atingiu a temperatura ideal. Se você cozinhar o passarinho no sol, você vai acabar com a fibra dele em um único dia. Além disso, o banho de sol é o momento de trabalhar a resistência física. No interior, os grandes mestres costumam usar o voador. Se você mantém o seu curió o ano inteiro em uma gaiola pequena de torneio, você está atrofiando o bicho. Ele precisa de espaço para voar, para bater as asas com força. O manejo ideal é alternar. Durante a semana, voador grande com sol e banho. E isso cria fôlego. Na hora que ele estiver na estaca, disputando com outro que só vive em gaiola pequena, o seu vai ter pulmão para cantar 10, 15 minutos seguidos, sem precisar parar para recuperar o fôlego. A fibra depende da capacidade respiratória. Se o pássaro cansa fisicamente, o cérebro manda ele parar de cantar para sobreviver. Então, trate o sol e o exercício como a preparação para a guerra. Se você quer um campeão, dê a ele as condições de ser um atleta de verdade. Chegamos agora no divisor de águas. O quinto manejo é o que separa o criador de fundo de quintal do verdadeiro mestre que coloca o pássaro no topo do pódio. Vamos falar da famosa mexida. Se você já fez tudo o que eu disse até aqui, cuidou do descanso, da comida, do território e do sol, o seu curió já é um pássaro diferenciado. Mas para ele ter aquela fibra de campeão, aquela vontade de morrer cantando, mas não se entregar, você precisa dominar a arte da preparação final. No interior, a gente diz que a mexida é o tempero do passarinheiro. É aqui que você ajusta o relógio biológico e psicológico da ave para ela atingir o pico da performance exatamente na hora do desafio.
A mexida de ouro gira em torno de um elemento que pode ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo, a fêmea. Existe uma ilusão de que todo curió de fibra precisa morar com a fêmea. Se você faz isso, você está estragando o seu pássaro. O curió é um pássaro de detalhe. Se ele tiver fêmea demais, ele fica pesado, melado, e em vez de cantar para defender o território, ele vai ficar piando, pedindo gala ou procurando ninho. Se ele tiver fêmea de menos, ele pode não ter o estímulo necessário para sustentar a fibra sob pressão. O segredo dos grandes competidores é o que chamamos de ponto de fêmea. Cada pássaro tem o seu. Alguns precisam apenas ouvir o piado dela de longe, alguns minutos antes da disputa. Outros precisam ver a fêmea através de um buraquinho na divisória por algumas horas no dia anterior. Mas a regra de ouro é: o campeão nunca deve ter acesso direto à fêmea de forma constante. A fêmea é o prêmio, não a rotina. A mexida começa 24 horas antes do evento. É o momento de isolar o pássaro, manter o silêncio e começar a esquentar o sangue dele com o estímulo auditivo. Você deixa ele ouvir a fêmea dele, aquele piado que ele reconhece de longe. Isso faz com que a testosterona dê um salto. O pássaro começa a ficar inquieto, a bater as asas com mais força e a soltar notas curtas e grossas. Ele está se preparando para proteger o que é dele. Se você souber dosar esse estímulo, na hora que você chegar no local do torneio ou na casa do oponente, o seu curió vai estar explodindo. Ele vai ver o rival não como outro passarinho, mas como uma ameaça direta à família e ao território dele. É essa raiva controlada que gera a fibra inabalável. E tem o detalhe final da mexida que ninguém te conta: o manejo de escuro antes da estaca. Depois que o pássaro recebeu o estímulo da fêmea, ele precisa de um momento de concentração. Os grandes mestres deixam o pássaro encapado, em um lugar tranquilo, para ele moer o canto para dentro. Ele fica ali, se concentrando, guardando energia. Quando você tira a capa na frente do oponente, o choque de luz e a presença do rival fazem com que ele descarregue toda aquela energia acumulada em forma de canto e fibra. É uma explosão. Se você solta o pássaro de qualquer jeito, ele gasta a fibra no caminho, no carro ou na conversa fiada. O campeão entra na estaca para resolver o problema. A fibra de um curió é a soma de todos esses pequenos segredos que eu te passei hoje. Não existe milagre, existe manejo. Existe o olho do dono que percebe quando o pássaro está passando do ponto ou quando ainda falta um pouco mais de estímulo. Criar curió de fibra é uma arte que exige paciência, observação e, acima de tudo, respeito pela natureza do bicho. Se você aplicar esses 5 manejos com seriedade, sem pular etapa e sem procurar atalho, eu te garanto, o seu curió nunca mais será o mesmo. Você vai ver nos olhos dele o brilho de quem nasceu para ser um campeão. E quando ele estiver lá sustentando o canto debaixo de sol ou de chuva, você vai saber que o mérito também é seu, por ter tido a disciplina de ser um criador de verdade. No fim das contas, a gente precisa cair na real. Passarinho não é máquina e fibra não se fabrica em laboratório. O que eu te passei aqui hoje são as ferramentas, mas o mestre da obra é você. Não adianta ter o melhor manejo do mundo se você não tiver paciência. O curió de elite é construído dia após dia, na consistência de acordar cedo, trocar a água, observar o comportamento e respeitar o tempo da ave. Muitos vão assistir a esse vídeo e procurar um atalho, mas você, que ficou até aqui, já entendeu que o diferencial está no capricho e na verdade do que se faz dentro do criadouro. A genética dá o potencial, mas é o seu manejo que decide se ele vai ser um troféu na estaca ou apenas mais um passarinho calado na parede. E olha, se você quer levar o seu manejo a sério e dar o suporte que um campeão merece, eu decidi facilitar um pouco a sua vida. Muita gente me pergunta o que eu uso aqui no meu plantel para manter o vigor e o brilho das penas dos meus bichos. Depois de muito tempo testando e selecionando, eu montei o meu próprio mix de sementes Reino do Canto. Não é essas misturas de prateleira cheias de pó e semente velha. É um mix limpo, balanceado e pensado especificamente para o metabolismo de pássaros que exigem alta performance, como o curió e o coleiro. Eu mesmo cuido da qualidade, porque sei que se a comida for ruim, o manejo não salva.
Se você quiser testar e ver a diferença que uma nutrição de verdade faz no peito do seu passarinho, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É direto da minha criação para a sua.